Bom, hoje nós vamos trabalhar um pouco aqui em algumas coisas, principalmente no N8N. Vamos falar sobre o backup, tá bom? Então, deixa eu pesquisar aqui. Eu tenho uma área aqui de testes e deixa eu ver, backup. Olha só, nós temos duas automação NM65 e NM35. Essa aqui, o 35, eu sempre uso para fazer meu backup. E aí eu tenho um diretório, certo? Lá no Drive, onde que eu salvo esse conteúdo todo lá, certo? Veja só, hoje nós tivemos uma experiência de um erro lá e comecei a não conseguir mais abrir os meus N8N. E aí eu pensei, eu tenho muita coisa sendo feita nos últimos dias e o backup eu não faço todo dia. Então, como é que é o nosso plano, né, na hora que pifa as coisas? Boa noite, Paula. Então, para quem pensar em automação, tem que pensar sobre isso, né? Uma coisa é você ter rodando na nuvem, então se tu colocar lá no n8n.io, se você usar aqui dentro, o que que acontece, né? O servidor, essas coisas, você não tem que se preocupar, você tem que se preocupar só com os teus, né, fluxos. Então, essa vantagem de tu estar pagando para uma plataforma rodar. Se você botar na tua VPS, o que que acontece? Além de tudo, você tem que pensar em salvar os fluxos, mas também você tem que pensar em configurar toda a máquina. E você tem que entender, então, um pouco de Linux, né? Já que roda VPS no Linux. Vai ter que entender um pouco de banco de dados, já que nós temos os dados num Postgre, né? E ele pode dar pane, pode encher o disco, né? E você tem que esvaziar. Você instalou isso como? Ah, eu instalei através de uma automação que alguém me deu, mas você não conhece nada quando der pane. Então, hoje eu vou te esclarecer um pouco sobre isso e virar também um documento aí de vídeo para quem quer pensar sobre o assunto. Agora, tudo isso não se aprende, né, em um, dois, três vídeos. Se aprende na pauleira, né? Tudo bem, Lucas? Então, o que que acontece? Primeiro vamos pensar na coisa mais simples de toda. Eu posso pegar todos os meus 600 workflow que eu tenho aqui nessa área de teste e pensar como é que eu tiro eles daqui, né? Como é que eu faço o backup? Tudo bem, Emerson? Então, para quem pensar num N8N ou num Make, tem que pensar o seguinte, você tem que salvar teus fluxos, certo? O teu banco de dados, aí é outra história, mas o teu fluxo, né, o teu negócio, a tua inteligência, você perde. Então, ou você faz manual, vem aqui e faz download cada um deles, mas imagina, eu tenho 600 aqui. E se der uma pane nesse servidor, eu perco. Então, uma das coisas legais que a gente tem é essa automação aqui, que é o NM35, que permite fazer backup, certo? Dele. Então, vamos entender um pouquinho aqui. Olha só, eu tenho aqui um workflow, certo? Aliás, um nó, que ele permite buscar, certo? As informações lá. Mas o que que ele está buscando? Ele está buscando numa base de dados, certo? Do uma base de dados do meu Postgre, que foi instalado. Então, o que que eu faço? Eu configuro todo ele aqui, o Postgre, né, da tua máquina, certo? E aí, a gente pode executar. Então, se eu fosse olhar agora, né, o que que eu tenho aqui, eu quero todos os dados ali da máquina, ele vai buscar, deu 628 workflow que eu tenho aqui, certo? Beleza, enquanto ele roda aqui.
Depois, o que eu faço? Eu crio um fluxo para ele pegar cada um dos workflow, certo? Obter esse workflow, converter num arquivo, certo? E se esse arquivo já existe, ele fazer atualização. Senão, ele vai criar um novo. Então, eu tenho duas funções do Drive de fazer isso. Tá legal? Já entendeu qual é o assunto de hoje, Emerson? Me responde aí. Wendel, tudo certo? Então, veja, eu já tenho aqui os 600 que eu busquei lá, né, no meu banco. E aí, vamos rodar aqui. Eu vou pegar, ó, é um por um, certo? Eu vou processar um por um, como, ó, eu não sei se eu rodei aqui ou não, ó. E aí, ele vai aqui para cima, porque ele não terminou o processo. E aí, quando ele foi aqui em cima, eu vou lá buscar no meu drive, no caso eu botei aqui, né? E aí, o que eu faço? Eu tenho onde que eu defini o diretório que eu vou buscar. Então, aqui está, ó. Eu fui lá e busquei no folder que eu botei backup, autogen, etc. Né? Eu posso, se eu estou autenticado, eu posso entrar lá, ó. Tá todos esses meus conteúdos aqui, 620 e poucos, certo? E eu poderia vir simplesmente aqui no meu Drive, né, e dizer o seguinte, eu vou criar agora um 2, certo? Então vamos criar um novo chamado, né, novo folder, backup para seguir o meu padrão aqui, auto, certo? Agente, agente N8N, hífen 2, certo? Então eu tenho um outro aqui que eu vou fazer. Então eu volto aqui no meu... Desculpe aí, pessoal. E daí eu vou mudar aqui, ó, vou procurar BK. Vocês vão ver que eu tenho dois aqui que eu criei. Então eu estou botando em outra pasta. Eu sugiro você ter dois, porque se você já tem corrompido alguma coisa, você ainda tem aquelas automações antigas. Então você sempre mantém dois ou três, cria um plano de backup. Ah, eu faço sempre em cima do mesmo, né? Todo dia, tu quisesse fazer, e daí, da semana ou fim do mês, tu faz uma cópia dele. Então, tu tem, perdi os últimos 30 dias, não perdi todo. Então, é aquele plano de backup que todo mundo sempre tem. Tá? Não sei por que ele está rodando assim, mas beleza. Então, aqui vocês já viram, ó. Então, ele vai verificar se naquele diretório, né, daquela pasta, existe o arquivo que ele está querendo buscar. E aí, ele vai lá e faz download desse arquivo no N8N, né? Busca aqui. Eu vou dar uma parada aqui e vamos ver depois aqui. Eu vou diminuir aqui o número de opções. Em vez dele pegar todos, vamos deixar ele buscar só 5 aqui. Só para a gente salvar aqui. E a mesma coisa aqui, ó. Eu posso mudar o drive, que é o destino. Ah, não, aqui não preciso. É aqui que eu faço. Ó, aqui que eu mudo para o outro também, a outra pasta que eu criei. Backup 2. Certo? Está aqui ela. Deixa eu ver aqui se não tem também para definir. Não, aqui não tem. Ele só atualiza em cima. Beleza, então olha só. O que acontece? Eu tenho o drive aqui que ele verifica se existe ou não, né? Ele faz download, né?
converte num arquivo, e aí descobre, ele já existe, então vem para cá. Ele não existe, ele vai criar, certo? E faz o looping aqui, certo? Então é muito simples esse fluxo, né? Lembra que eu tenho que fazer a conexão aqui. Outra coisa, muitas vezes você tem que configurar a API na conexão, e aí a API, tanto do banco é uma coisa, e aqui no setting aqui, ó, eu tenho N8N API, certo? Então eu tenho uma API aqui feita do backup, ó, tá? Tu cria a API aqui, certo? Para ele poder entrar aqui dentro da informação do banco e buscar, certo? Muito bem. Então, voltando aqui, nós temos aqui, ó, eu já configurei, então, aqui, ó, N8N, agente, botei a API aqui, defini o padrão, né? No caso aqui, eu estou no servidor de teste aqui, certo? E o que permite tudo. Beleza, tá legal? Então, a configuração é normal, como se fosse ler uma base de dados. E aí, eu vou dar o execute. Ó, já pegou 5 aqui, ó, se eu olhar, o esquema aqui que está com a informação. Rodando aqui, então, certo? E olha, foi lá para cima. Né? Lembra do fluxo normal, né? Que a gente usa esse recurso para que ele pegue os 5 ou 600 daqui e ele aqui trabalha um por um, vai fazendo isso. Então, aqui, o que ele vai fazer? Veio o dado aqui, certo? O que eu busco? Eu busco por aquele nome, né? E vou verificar naquele diretório lá, executa. Ó, não encontrou ele, beleza, então já sabemos que ele não existe. Então, o que ele vai fazer? Aqui ele vai buscar o fluxo de trabalho, certo? Dentro do agente, ó, dentro daquele banco. Então, eu dei um get, né? A tabela lá dentro, ó, é o workflow, podia pegar credencial, fazer backup das credenciais também, né? E de outras coisas que tu tenha lá. O execução, que tu tem que limpar o banco de dados de tempos em tempos do log de execução, certo? Oi, Mônica, esse fluxo é para fazer backup de todos, né, workflow, né, de todo o N8N. Então, eu mando executar, o que ele faz? Ele pegou e trouxe para cá, certo? Todo o fluxo, certo? Só que o que eu tenho que fazer desse fluxo que eu tenho aqui, ó, que ele está, né? Ou podemos mostrar o JSON, está todo aqui, ó. Se eu pegar esse fluxo, copiar e abrir numa, ele vai mostrar o que é esse fluxo, certo? Então, esse fluxo eu tenho que converter num arquivo para ele salvar nos drives. Beleza? Tudo bem, Roni? Então, veja só, né? O que eu fiz? Eu peguei aquele JSON e agora estou mandando ele converter, certo? Converte, né, para um JSON naquilo lá. E aqui está, se eu olhar ele, o conteúdo, está aqui ele. E agora, o que eu vou fazer é descobrir se esse cara aqui ele existe ou se ele não existe. Então, executa. Não existe, porque eu estou botando uma pasta nova, certo? Não existe, ó, criar ou se não atualizar. Se ele já existia, né? Agora ele foi para cá. E aqui no Drive, simplesmente eu vou usar o Drive, arquivo, upload, ou seja, vou fazer upload para dentro do Drive, os dados, né, que vai ser isso aqui, ó, que é o data aqui, ó, e, né, o nome que eu estou usando aqui, certo? E aí, no diretório que eu defini. Então, eu salvo aqui, ó, executando, pronto. Se nós vamos olhar lá no diretório, aqui, ó, lembra que eu criei o 2 aqui, ó, vai ter um arquivo, o E7 Gmail, faturação, movimento nu, certo? Então, eu tenho um backup de tudo isso. Se nós voltar aqui no backup 1, que eu fiz hoje de tarde, ó, vocês vão ver que eu tenho aqui os 600 e poucos arquivos. Então,
né? E eu fiz isso, backup, em vários drives. Então, esse aqui é o meu drive, meu usuário de teste, tudo, que eu uso bastante, né? Mas eu levo também esse backup para outros drives que é mais de segurança, né? Para mim não perder todo esse conteúdo que eu tenho, certo? Ó, e aí ele vai fazer todo o fluxo de novo, os 600 que eu tenho aqui, ou no caso aqui eu mandei 5. Deixa eu perguntar aqui, ó, Lucas, por que ele sai com aquele nome, o arquivo? Como assim, Lucas? O nome está aqui, certo? Quando eu busquei aquele arquivo, é o nome que está aqui, ó, certo? Porque ele não está salvando esse arquivo aqui, ele está salvando todos os arquivos. Entendeu? Então, pessoal, todos vocês, quem mexe no N8N, tem que ter um fluxo parecido com esse. Então, para quem é leigo, que está começando, é bem simples. Pega esse fluxo. O que você tem configurado de conexões? O banco, né, que é dentro do próprio N8N, já explico, né? O drive, aonde você vai salvar, né? E só, certo? Então, é só essas duas configurações. Então, para quem chegou mais tarde, a configuração do N8N aqui. Isso aqui é uma conta de banco de dados, mas é daqui. Eu preciso uma API. Então, aqui está o fluxo, né?